Tá ótimo, tá ótimo. Então, primeiro, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco sobre RAG, Retrieval Augmented Generation, na verdade, dar uma explicação e falar um pouco do desenvolvimento histórico e até hoje em dia, como é que está o estado atual do RAG. Bem, antes de falar do RAG, contextualizando, uma parte que é comum a qualquer arquitetura de RAG é você utilizar os Large Language Models, e aí você pode tornar sua abordagem de RAG independente da versão específica. Então, dado a quantia imensa de modelos de linguagem hoje, seja da OpenAI, da Anthropic, seja do Llama, qualquer um desses modelos que tem o objetivo de criar grandes sequências de textos são parte fundamental de qualquer RAG. E, na verdade, esses textos, por si só, já têm uma série de funções que eles fazem já de maneira muito bem. Eles têm uma capacidade de geração de texto de forma muito rápida, vários funcionam na nuvem, mesmo alguns locais conseguem gerar muitos textos de forma rápida, e eles em si, LLMs em si, já têm sido empregados para resolver vários problemas clássicos de NLP, como sumarização de texto, dado um texto, uma sequência de texto muito grande, como ele resumir isso de forma clara e eficiente. Você traduzir textos de línguas diferentes, então você consegue fazer geração de texto por LLM em línguas diferentes, baseados em qual prompt você dá, e até tarefas de classificação de entidades de relacionamentos em uma sequência de textos muito grande. Porém, a arquitetura do LLM sozinha em si não é capaz de resolver alguns outros problemas que são essenciais. É, por conta da própria forma do treinamento de LLMs, o conhecimento deles nunca vai ser 100% atualizado. Então, lá, o GPT, por exemplo, o conhecimento dele vai até 2022. Então, se você fizer uma pergunta de 2023, talvez ele não vai ter conhecimento salvo no conhecimento paramétrico, nos pesos do modelo. Por isso, muitas vezes ele acaba gerando alucinações, tentando inventar fatos que não existem para justificar a sua capacidade de racionalidade. Uma outra coisa essencial para muitas empresas e muitas instituições para essas empresas e instituições não terem oferecido, não darem seus dados para grandes empresas para fornecerem esses dados para uma forma de treinamento, os conhecimentos privados das empresas não vão ser capazes de ser respondidos por um LLM sozinho. Então, qualquer LLM não vai se não vai conseguir responder um conhecimento confidencial de uma empresa ou uma pergunta de negócio específicos. E muitas pessoas acabam pensando, então vamos treinar nosso próprio LLM. Assim, bem, se fosse fácil, talvez todo mundo conseguiria fazer, mas a grande verdade é que é muito custoso para treinar. A gente já viu aqui algumas pessoas falando, mas assim, o ChatGPT foi treinado com 25 mil GPUs altamente modernas, demorou questões de semanas para treinar. Só em questão de energia, custou entre 51 e 62 terawatts de energia. Enfim, não é uma briga de cachorro pequeno, assim, não é algo que um mero mortal consegue fazer um dispêndio de custo para conseguir treinar seu próprio LLM. Então, baseado nisso, o RAG entra justamente como uma técnica para usar um LLM já treinado para você conseguir fornecer dados adicionais à arquitetura do LLM para você aumentar o conhecimento e aumentar o range de opções de respostas que ele vai conseguir dar a partir desse novo conhecimento. Ele vai fazendo isso, pegando as informações adequadas que têm a ver com o assunto que você está perguntando e inseri-las no prompt do modelo. A informação que ele vai utilizar vai sendo justamente baseada em retirar pedaços de documentos que são relevantes a partir de uma base de conhecimentos que você está sendo utilizada, e a partir disso ele encontra esses documentos, quais documentos são mais relevantes por meio de cálculos de similaridade semântica. Então, ele vai tirar chunks específicos de documentos que vão ter mais a ver e vai comparar eles com a pergunta que você está fazendo, e a partir disso, o que se retornou um maior valor no cálculo de similaridade vai ser retornado como contexto para a resposta do LLM. Com isso, como você conseguindo trazer essa nova quantidade de informação e você conseguindo trazer essa nova
janela de informações sem você precisar treinar o modelo novamente para você conseguir introduzir isso, você reduz muito o problema de geração de conteúdo factualmente incorreto, que são as alucinações. Você vai inventar menos texto e você vai conseguir, com o texto gerado, você ter maior confiabilidade que aquela informação que você está utilizando no LLM é uma informação correta, que está vindo de um documento correto. Por si só, já é uma tecnologia muito importante no avanço de chatbots, dado que agora os LLM já vêm com uma forma de você introduzir uma informação confiável, que você consegue moderar, você consegue avaliar a qualidade por meio do autor humano. E, acima disso, você também consegue alimentar isso ao longo do tempo. Então, a arquitetura daquele RAG que você está utilizando vai ser constantemente atualizada a partir de atualizações na base de conhecimento que aquele RAG está se alimentando e fazer integrações específicas, às vezes, de novos domínios que você quer incorporar na arquitetura do seu RAG. Tá. E aí, trazendo um pouco mais de contexto para o que a gente vai apresentar hoje, é, de acordo com o que o Felipe apresentou dessa primeira visão do que a gente tem de RAG, de LLMs, o nosso artigo o primeiro artigo que a gente vai apresentar aqui, ele é do Lewis, é um dos primeiros artigos assim que a gente viu relacionados e muito citados, né? Então, ele é um artigo de referência para isso, até porque ele traz resultados muito práticos para o avanço do LLM, já que ele é um artigo de 2021. E aí o artigo ele acaba trazendo um pouco mais da exploração sobre a ideia do ajuste fino, né, do fine tune e o uso geral do RAG, né? Ele apresenta alguns modelos que a memória paramétrica é um modelo sequence-to-seq, né, sequence-to-sequence, e ele também utiliza um outro modelo não paramétrico, né, com o vetor do Wikipedia, que é uma coisa padrão da gente ver também relacionada ao RAG. São estudos relacionados a conhecimento aberto, né, por exemplo, que está disposto no Wikipedia, como também para conhecimentos fechados, como o Felipe falou, que a gente consegue dar informações mais específicas de uma empresa, por exemplo, e ele conseguir retornar isso. E aí ele também define alguns resultados iniciais sobre os pontos positivos do uso do RAG em contextos fechados e abertos, né, como nesse exemplo, e também serve como base para novos estudos, já que ele é um artigo de 2021 e que o RAG já evoluiu bastante, como a gente vai apresentar daqui para frente também. E aí, essa é uma visão geral que a gente pode ter do RAG, né? Ele tem essa carinha, aqui ela tá até um pouco mais complexa nessa imagem, mas ela tem essa cara onde você tem o prompt, você tem a carry encoder, o retrieve, e aí você começa a parte realmente onde a gente entra as siglas, né, do RAG, que é quando a gente recebe a carry, a gente tem a parte de recuperação dos dados, e essa recuperação acontece a partir dos documentos que estão indexados, e aí com esses documentos indexados ele começa a parte de recuperação e indexação desses documentos, aí passa a fazer a parte da geração das respostas, e aí a gente tem a resposta no final. Essa imagem a gente pegou do artigo, e é uma coisa que é até interessante da gente mostrar aqui, porque mais na frente a gente vai mostrar um outro artigo e vocês vão perceber a diferença de como essa imagem também ela já foi um pouco mais formalizada e mais simplificada para o nosso entendimento. E aí eu passo de volta para o Felipe para a gente falar um pouco mais sobre a arquitetura do RAG. Você está anotado, Felipe? Perdão. Bem, a arquitetura do RAG, como a gente mostrou na imagem, ela se baseia em dois elementos principais. Um que é o retriever, que é como a partir da entrada, ou seja, da pergunta X, a gente vai achar os E melhores documentos que se relacionem com aquela entrada, ou seja, dado que eu fiz uma pergunta, por exemplo, sobre um jogo de futebol, eu provavelmente quero achar os documentos que vão relatar algumas informações dos times, dos jogadores, de fatos que envolvem aquele jogo, e esses documentos já todos estão indexados em uma base de dados, uma base de dados vetorial, de maneira com que a busca por esses documentos vai se relacionar com a entrada, vai ser condicionada pela entrada X. E a segunda parte dado que a gente achou os documentos Z e a gente tem a entrada X, agora a gente quer gerar uma saída Y, ou seja, a gente quer gerar uma frase Y, de maneira que essa frase seja a melhor frase, dado os documentos que a gente achou com Z e achou com X.
Esses dois elementos, tanto o retriever como o generator, eles vão ser parametrizados, eles são parametrizados por eta, no caso do retriever, e por theta, no caso do generator, e esses pesos vão ser treinados de maneira a você encontrar os melhores parâmetros para achar tanto essa recuperação e essa geração final da resposta. Bem, são duas maneiras que os autores, o Lewis se propõe a fazer isso. Uma forma utilizando esse reg sequence. No reg sequence, dado que ele procura um documento, ele acha o melhor documento para você rodar a sequência, ele vai fixar esse documento e gerar todos os tokens que que compõem toda a sequência de texto que vai ser gerada na resposta. Tokens talvez só uma breve descrição. Tokens é um pedaço de texto que é transformado em código que, na verdade, vira um vetor de números. Então, na verdade, quando a gente fala tokens, pode parar para pensar que é um conjunto de talvez duas, três palavras. Ou seja, no reg sequence, você utiliza um mesmo documento para você tentar prever qual a palavra que vai ser utilizada em cada pedacinho de todo o texto. E no reg token é diferente. Você pode utilizar documentos diferentes para cada token. Então, digamos que a cada token eu acho que tem um documento diferente que é melhor para responder aquele token. Você pode acabar utilizando mais 10 documentos, por exemplo, numa mesma frase, para você fazer o modelo de geração da resposta. E aí, voltando um pouco também para a parte de resultados iniciais, que é uma parte que a gente percebeu que tem nesse artigo, muito importante para fundamentar tantos outros, é que um dos resultados iniciais desse artigo foi sobre estar relacionado às respostas à pergunta de domínio aberto, né? Isso a gente chama de domínio aberto nesse caso aqui, porque para esse trabalho ele utilizou o Wikipedia, que é um site que a gente pode acessar livremente, mas que ao mesmo tempo ele fala que o RAG ele combina a flexibilidade de geração em abordagens de livro fechado, né, coisas que são literalmente mais é, definidas por elementos fechados, tipo arquivos de empresa, algo nesse sentido, e de repente abordagens baseadas também em recuperação de livro aberto, que são, por exemplo, o Wikipedia ou sites da web que a gente consegue ter livre acesso àquilo. E aí ele fala que o RAG ele tem realmente uma flexibilidade aqui que a gente destaca são respostas a perguntas abstratas. Então, mesmo com perguntas mais genéricas ou mais abstratas, a gente percebe que o RAG ele consegue alucinar menos e geram textos mais corretos factualmente, né? Mesmo, tipo assim, em relação, por exemplo, em decorrência ao Bard ou em relação a outros, no caso desse texto aqui, ele fala do Bard, que é que ele usa de LLM para testar e conferir, né? Então, existe essa grande possibilidade do RAG, como ele tem essa informação mais prática dentro de um conteúdo, mais dentro de um documento, ele consegue alucinar menos para responder aquela questão. Outro ponto é sobre a diversidade de geração. E aí, nesse artigo, ele levantou um ponto bem interessante, que as gerações de RAG sequence são mais diversas do que a RAG token, e ambas são significativamente mais diversas do que, por exemplo, o BARD. E sem a necessidade de realmente fazer algo manual que promova, que force essa diversidade na resposta. Então, essa geração, ela naturalmente, pela forma que o RAG é construído, ela acaba sendo maior, significantemente mais diversa do que, por exemplo, o Bard, que foi o que ele usou para comparar. E aí, um dos pontos aqui que a gente trouxe mais como detalhe final desse artigo, desse texto, é que o estudo mostrou que nos modelos RAG, né, nos modelos que eles construíram, eles obtiveram resultados de última geração em controle de qualidade de domínio aberto, que foi o que eles testaram, mas que eles também acabaram levantando essas outras possibilidades de como treinar e de qual a comparação em relação, por exemplo, ao fine tuning também, que a gente vai apresentar um pouco mais na frente. E aí eu passo para o Júlio agora falar um pouco mais sobre o nosso segundo artigo que a gente vai apresentar hoje. Boa tarde, esse artigo ele é um survey que foi publicado em 2023, é um artigo de revisão
que os autores eles compilaram eles compilaram vários estudos sobre REG e criaram algumas categorias também para poder aplicar essa técnica. E também trouxeram conceitos técnicos fundamentais sobre o REG, trouxeram uma visão histórica e também várias metodologias e aplicações do REG que começaram a surgir após os LLMs. Então, esse estudo identifica as principais tecnologias centrais no processo de REG e ele traz um certo resumo desses métodos de avaliação. Eles também propuseram um método de avaliação também dessas técnicas e também eles trazem direcionamentos de pesquisa futuras também. Os autores também, essa figura aí é uma árvore tecnológica que os autores propuseram para resumir as pesquisas relacionadas ao REG em 3 fases principais: pré-treinamento, que é esse ramo amarelo, o fine-tuning, que é esse azul esverdeado, e a inferência, que é o azul escuro. E aí tem uma linha do tempo mostrando como que essas metodologias, essas técnicas foram surgindo em relação ao tempo, né, que é bem recente, né? No início do REG, ele coincidiu com o surgimento da arquitetura do Transformer. Nessa fase inicial do REG, as pesquisas elas destinavam a refinar mais as técnicas de pré-treinamento. Com a chegada do ChatGPT, os LLMs eles começaram a demonstrar maior capacidade de aprendizagem de contexto. E aí a gente foi para uma segunda fase, uma fase de inferência, nesse ramo azul escuro, que a pesquisa ela mudou no sentido de fornecer mais informações para os LLMs responderem a tarefas mais complexas e intensivas em conhecimento. E à medida que a pesquisa foi avançando, o aprimoramento do REG não se limitou mais só a esse estágio de inferência, nessa parte de trabalhar com o contexto, mas também de incorporar técnicas mais relacionadas ao fine-tuning, que a gente vai ver agora também durante a apresentação. Aqui, nessa figura, essa aqui é uma figura que mostra uma instância de uma aplicação típica de REG, que ela é composta por 3 etapas. Naquela figura anterior que a gente viu, que o Jorge estava falando, aqui a gente tem uma visão mais assim aplicada dentro de um sistema REG, de uma aplicação. Então, a gente tem 3 fases. Tem a fase de indexação, que está naquela bolinha preta em 1, a fase de recuperação, a bolinha 2, e a fase 3, que é a geração. E aí, para a gente poder entender como é que funciona isso dentro de um sistema, a gente pensa no usuário inicialmente, na setinha que está ali preta. O usuário ele fazendo uma pergunta, né? Uma query. E aí, dentro desse processo, né? A aplicação ela vai fazer a indexação de documentos, né? São documentos privados que são carregados para dentro do sistema e que eles são divididos em pequenos pedaços, pequenas partes, né? Chunks. E essas pequenas partes do texto, elas são vetorizadas e armazenadas no banco de dados vetorial. Aí, na segunda fase do retrieval, acontece a recuperação das informações. O sistema ele vai recuperar os principais trechos que são mais relevantes para responder a pergunta. Essa seleção é feita com base em similaridade semântica, vai comparar a pergunta, né, que foi feita com os trechos que foram recuperados do banco de dados. Ele vai tentar trazer os trechos que mais se relacionam com a pergunta feita. E a terceira fase é a fase da geração da resposta, né? Que a pergunta original que o usuário fez e esses pequenos trechos que foram recuperados, eles são injetados dentro do prompt da LLM para gerar a resposta final. Nesse exemplo que está sendo mostrado na figura, tem uma pergunta que o usuário está fazendo. Como que você avalia o fato do CEO da OpenAI ter passado por uma demissão repentina do conselho em apenas 3 dias e depois ter sido recontratado pela empresa? Lembrando uma versão real de Game of Thrones em termos de dinâmica de poder. E aí, na fase 2 ali, que está lá, quando foi feita a fase do retrieval, ele recuperou algumas informações que foram injetadas para dentro da aplicação. Então, 3 pedacinhos que foram recuperados, que têm relação com a pergunta. Aí, o primeiro pedaço de texto está dizendo assim: o retorno de Sam Altman à OpenAI como CEO lembra a lenda de Zane Huang. O segundo pedaço diz: o drama termina, Sam Altman retornará como CEO da OpenAI.
conselho passará por uma reestruturação. E o terceiro pedaço é um fragmento que diz assim: a turbulência pessoal na OpenAI chega ao fim, quem ganhou e quem perdeu. E a partir da combinação desses contextos de respostas com a pergunta que o usuário fez, o LLM ele vai processar todo esse contexto e vai gerar uma saída, uma resposta. E aí a figura ela mostra a saída em dois aspectos. Sem a utilização de REG, como que a LLM responderia? Seria assim, o LLM responderia: não posso fornecer comentários sobre eventos futuros, atualmente não tem nenhuma informação sobre a demissão e recontratação do CEO da OpenAI, porque o modelo não tem dados atualizados. E aí, com o REG injetando essas informações para dentro do sistema, a resposta que é gerada é uma resposta que a gente gostaria de ver a LLM respondendo. Ele vai dizer assim: isso sugere divergências internas significativas dentro da OpenAI em relação à direção futura e às decisões estratégicas da empresa. Todas essas reviravoltas refletem lutas pelo poder e questões de governança corporativa dentro da OpenAI. Então, ele conseguiu responder a pergunta e também fazer uma relação com essa questão do Game of Thrones, né, que o usuário ele pediu para relacionar o fato da demissão do CEO com a dinâmica de poder do Game of Thrones, né, que é uma série. Pode passar. Aqui agora, esse aqui é uma outra figura também, é uma outra forma de representação em diagrama, né, de como a gente também representa o REG, uma forma que está um pouquinho mais assim organizada em relação àquela outra figura, né, que a gente tem aí a fase de indexação, a gente tem várias fontes de dados, sejam arquivos de texto, PDF, pode até ser também URLs também de sites, pode ser também dados de base de dados também. Esses documentos todos são agrupados, né, e é feito o processo de divisão, né, esses textos eles são divididos em partes menores, essa parte do split, né, são pequenos fragmentos de texto, esses pequenos fragmentos são vetorizados e colocados dentro de um banco de dados vetorial. E aí está mostrando agora na caixinha roxa o retrieval, né, que é uma das fases do REG, né, em que o usuário ele vem com a pergunta e aí ele faz uma busca, o sistema ele faz uma busca no banco de dados vetorial, usando similaridade semântica, né, para poder recuperar o contexto mais próximo daquela pergunta, os pedacinhos de texto que foram adicionados dentro do banco, que tem mais proximidade, né, mais relação com a pergunta. Em seguida, a parte da geração, né, que esses fragmentos de texto são adicionados dentro do prompt do LLM, junto com a pergunta, e a partir daí, esse contexto que foi recuperado, né, ele é utilizado pela LLM para poder gerar a resposta que é mais adequada para a gente poder, que a gente gostaria de ver o LLM respondendo. Os autores também, nesse mesmo estudo do Survey, eles categorizaram o REG em 3 fases, né, de acordo com aquela árvore tecnológica que eu mostrei lá atrás. Então, eles propuseram essa categorização do REG em 3 fases. A primeira fase é o REG ingênuo. O REG ingênuo, né, ele segue o processo tradicional, que inclui a indexação, recuperação e geração, né, como eu mostrei na figura anterior, só que ele possui algumas desvantagens. Por exemplo, ele tem certa dificuldade para adquirir informações de contexto adequadas. Ele também tem problemas de alucinação, né? Aqui o REG ele resolve, mas ele também continua também alucinando em algumas situações. E ele também pode gerar algum tipo de relevância na geração das respostas, algumas limitações desse REG mais ingênuo, dessa primeira fase do REG, nos estudos que foram levantados no survey. E também tem uma preocupação com a dependência excessiva de informações aumentadas, pode levar a resultados muito repetitivos ou sem nenhum tipo de insight adicional. Você precisa fazer um refinamento no REG para você, de repente, ter uma melhoria na qualidade das respostas. Aí a segunda fase já é o REG avançado. Ele traz melhorias no REG ingênuo e ele se concentra em aprimorar a qualidade da recuperação, né, através de estratégias de pré e pós-recuperação. Na estratégia de pré-recuperação, a indexação ela é otimizada para melhorar a qualidade do conteúdo
e utiliza técnicas de refinamento da segmentação, uso de metadados e otimização de alinhamento. A consulta original do usuário, ela é otimizada para tornar-se mais clara e adequada, utilizando métodos de reescrita, transformação e expansão da consulta. Na pós-recuperação, o contexto que foi relevante, que foi recuperado, ele é integrado de forma eficaz à consulta query, e isso é feito através de métodos de reclassificação de blocos e compactação de contexto. Essa técnica, ela meio que coloca o conteúdo mais relevante nas bordas do prompt do LLM, selecionando assim as informações que são mais essenciais para evitar sobrecarga de dados no LLM. Não adianta colocar muita informação no prompt da LLM, até porque também a LLM ela tem uma janela de contexto que, dependendo do modelo, ela é limitada. E essas melhorias que são feitas na pré e pós-recuperação, né, elas visam mitigar problemas como diluição do foco, excesso de informações que são irrelevantes e proporcionam respostas mais precisas e focadas. A terceira fase, né, que os autores eles categorizaram é do REG modularizado. E essa fase ela se baseia nos princípios fundamentais do REG ingênuo e do REG avançado. Ela herda todas as características das duas fases anteriores, só que ela introduz componentes especializados para aprimorar os recursos de recuperação e processamento. E alguns exemplos de componentes dessa fase que o artigo traz são o REG Fusion, que é uma estratégia para expandir as consultas dos usuários em diversas perspectivas, utilizando pesquisas de vetores paralelos e reclassificação inteligente para descobrir conhecimento explícito. Tem a outra técnica que é Rewrite, Retrieve e Read, refina as consultas de recuperação por meio de um módulo de reescrita e feedback do modelo de linguagem. E tem esse outro módulo que é o ITER-HEADGEN, é uma estrutura iterativa que reforça a funcionalidade dos módulos e melhora a sinergia e eficiência da recuperação. Então, essa fase do REG é uma fase que você pode combinar diferentes estratégias para você poder ter uma recuperação e uma geração de texto mais adequada ao seu contexto, ao seu domínio. Bem, agora a gente vai falar também sobre uma diferença sobre o REG e o Fine Tuning, que os autores também eles tratam sobre isso dentro desse estudo. E eles compararam o REG, fazendo uma analogia, como se o REG fosse um aluno que ele vai numa biblioteca e vai procurar um livro didático para ele fazer uma pesquisa, porque ele quer procurar um conhecimento que ele não tem ainda, gostaria de fazer uma pesquisa relacionada àquele conhecimento. E aí, o fine tune seria aquele aluno que já internalizou esse conhecimento que foi aprendido ao longo do tempo, né? Fazer uma analogia ao LLM, que ele já vem com dados pré-treinados, então ele já sabe, ele já tem uma bagagem de conhecimento interna que foi utilizada no pré-treinamento. O REG não, o REG a gente vai procurar essas informações dentro de um repositório, né? Que a gente vai fazer uma pesquisa dentro de dados que a gente conhece, que a gente gostaria de ter acesso a eles. O REG ele é ideal para tarefas precisas de recuperação de informações, enquanto, por exemplo, o Fine Tuning ele é mais adequado para cenários que exigem replicação de estruturas, estilos e formatos específicos. O REG também ele permite atualização de conhecimento em tempo real. Você pode adicionar conhecimento à medida que você tiver necessidade, utilizando várias fontes externas. E já o Fine Tuning não, ele é mais estático, né? Para você adicionar novos conhecimentos, você precisa fazer um retreinamento da LLM para poder ele ter mais informações, fazer mais atualizações. Mas também o Fine Tuning ele permite uma customização mais profunda de comportamento e estilo do modelo do que o REG. O REG também ele exige menos recursos computacionais, não requer o treinamento da LLM, e já o Fine Tuning ele requer mais recursos computacionais para você fazer a preparação dos dados também e o treinamento desse conjunto de dados que você vai adicionar para o modelo. Os autores também eles falam que eles citam um estudo em que se descobriu que o REG ele supera consistentemente o Fine Tuning
não supervisionado em várias avaliações de desempenho relacionadas a tarefas intensivas em conhecimento. Tem esse artigo que está aqui, que está nas referências também, para quem quiser depois dar uma olhada também, pode consultar. O REC também ele demonstrou melhorias tanto para conhecimento existente, né, quanto para novos conhecimentos, enquanto os LLMs eles têm dificuldades para aprender novas informações factuais através de fine-tuning não supervisionado. A escolha a escolha entre REG e fine-tuning, ela depende da necessidade específica da dinâmica dos dados, da customização das capacidades computacionais. Não é que você vai escolher REG ou fine-tuning. Inclusive, essas duas técnicas, elas não são mutuamente exclusivas. Você pode utilizar as duas técnicas e em cenários específicos você consegue ter até melhores resultados combinando as duas técnicas. Mas isso também depende de cada aplicação, de cada tipo de dado que você vai tratar também, a forma como você vai adicionar esse conhecimento para o modelo. Pode passar, João. Aí também no estudo, né, tem essa figura aqui, que os autores eles criaram essa figura para comparar o REG com outros métodos de otimização de modelo, né, como a engenharia de prompts e o fine-tuning. E eles compararam utilizando dois aspectos, né, o conhecimento externo necessário, que está no eixo Y, e a adaptação do modelo necessário, que está no eixo X. Nessa figura a gente pode ver na parte inferior ali, a mais à esquerda, né, que a engenharia de prompt, né, ela requer poucas modificações no modelo e requer também menos conhecimento externo, porque ela foca muito no aproveitamento das capacidades dos próprios LLMs. Já o fine-tuning, que está do lado, à direita, né, ele exige maior adaptação do modelo, porque ele também envolve mais necessidade de treinamento adicional do modelo. O REG, que ele está um pouco mais acima, ele é um método mais dependente de conhecimento externo. E aí, na figura mostra os três estágios do REG, né? O estágio inicial do REG, que é o REG ingênuo, existe uma baixa demanda por modificações do modelo. Essa é uma característica do REG ingênuo. E à medida que esse REG ele vai avançando, né, na pesquisa, que ele vai se aprimorando, né, em termos de pesquisa, até chegar ao REG modular, a dependência por conhecimento externo ela vai aumentando, e também os autores eles mostraram uma certa tendência dessas técnicas mais avançadas de REG, delas se integrarem mais às técnicas de fine-tuning também, que aí você teria essa aproximação do REG com o fine-tuning e essa colaboração, digamos assim, o conhecimento do REG e do fine-tuning sendo utilizados de forma conjunta para você poder ter melhor resultado na hora de você fazer, adicionar conhecimento para o modelo. E aí a gente entra numa outra parte do artigo, onde ele começa a apresentar as partes do nosso do processo do REG, e aí a gente começa com a primeira parte, que é o processo de recuperação. Esse processo de recuperação, no artigo, os autores eles apresentam dessa seguinte forma, né? A gente tem a primeira parte, a origem da recuperação, a segunda parte, a otimização da indexação, a otimização de consultas, incorporação e adaptador. E aí a gente passando rapidamente sobre cada uma das etapas, né, que eles citam como relevantes para esse processo de recuperação. O primeiro ponto é a origem da recuperação. Bom, para a gente pensar nessa origem da recuperação, imagina que a gente tem que ter os dados e esses dados vão ter que ser coletados pelo sistema. Então, a gente tem a estrutura de dados no formato de semi-estruturados, onde a gente tem, por exemplo, PDFs, tabelas, textos lineares, enfim, formatos de informação que, na verdade, a gente já tem meio que uma estrutura de como vai ser adaptada. A gente tem redes neurais de grafo, onde a gente, pelo próprio padrão que a gente constrói os grafos, as informações elas já estão mais estruturadas do que, por exemplo, em um PDF. E a gente tem os conteúdos também gerados por outros LLMs, que podem servir para a gente ter de informação base para o nosso REG, né? E aí, esses conteúdos gerados para LLM podem vir de vários formatos,
mas no artigo ele também cita que essas informações podem vir também como semi-estruturadas, no caso, informações textuais, tabelares ou algo nesse sentido. E aí um outro ponto importante da gente pensar, até quando a gente for construir também, é que essa recuperação ela também depende da granularidade como a gente vai particionar essa informação. Então a gente tem variações de uma partícula bem fina ou algo mais grosso. Então a gente tem tokens, frases, sentenças, proposições, partes e até um documento inteiro, né, que a gente pode inserir como elemento para recuperação do RAG. A segunda parte é quando a gente já vai falar um pouco mais sobre a indexação. Ele fala sobre algumas estratégias, mas ele levanta aqui a estratégia de chunking, né? Quando a gente tem pedaços, ele levanta o ponto de que quando a gente está criando chunks, que são parte da recuperação que a gente está tendo, quanto maior esse chunk, pode gerar mais ruídos. Então, imagina que em vez de você salvar uma frase inteira de 10 palavras, você salvar frases menores de 5 palavras, pode facilitar um pouco mais no processo de entendimento e de indexação dessa informação pelo sistema. Além disso, além do tamanho do chunk que a gente está recuperando, algumas informações que são anexadas a esses documentos, a essas informações que a gente está inserindo para recuperação, são importantes, como, por exemplo, carimbo de data e hora, que é importante para que o sistema entenda em que momento, em que local temporal ele está, o autor daquele documento, local e entre outras informações que são possíveis de ser recuperadas, como, por exemplo, também o número da página. Se você passa um PDF, ele vai te dizer, página tal recebeu isso. Então, essas informações que eles conseguem entender como metadados também ajudam nessa parte de indexação da informação. E aí, por último, aqui a gente traz a parte de índice estrutural, né? E aí ele traz dois contextos, que é o estrutural, o índice estrutural hierárquico, onde a gente tem a informação, ela vai saber quem é. Imagina que a gente tem um token A e aliás, um token B, e ele sabe que o C é o seguinte e o A é o anterior. Então ele carrega essa informação de quem é o pai, elemento pai, e quem é o elemento filho, no caso, o sucessor ou antecessor dele. E também a gente tem uma outra estrutura que seria, por exemplo, índice de grafo de conhecimento, em que, naturalmente, por ser formado num contexto de grafo, ele já é um pouco mais fácil de ser entendido, já que ele também carrega essas informações de vizinho e parentesco como hierárquico, só que de uma forma mais estruturada. A outra parte que a gente continua falando é sobre a otimização de consultas, né? Então aqui a gente já está falando um pouco mais sobre criação de carries, entre outros pontos que fazem parte desse processo inicial de recuperação. E aí um dos pontos que ele traz aqui é a expansão da consulta. Por que que ele faz isso, né? Imagina que você está inserindo uma query e essa query é muito simples para que o sistema consiga identificar alguma informação. Então você pode ter multiconsultas, no caso, a partir daquela query ele vai realizar uma consulta, né, recuperação em vários documentos, mas você também pode criar subconsultas. A partir daquela query inicial, você criar outras queries é, particionadas daquilo que podem facilitar no processo de recuperação daquela informação. E também a gente tem um processo de cadeia de verificação, onde cada consulta que a gente faz, ela também vai continuar se realizando, né? Tipo, criando novos e continuando essa cadeia de verificação da informação que você iniciou na consulta. E aí a gente tem um outro processo, que inclusive o Júlio já deu lá atrás, quando a gente estava mostrando mais aquele overview. é uma coisa que é possível de ser feito é que haja transformação de consulta. Então, tipo, o RAG ele pode usar um LLM, um outro LLM, que você passa uma query para ele e ele consegue transformar aquela query em algo mais entendível para o RAG, para que ele consiga executar melhor aquela informação. Então, tipo, se eu lancei uma pergunta muito simples, mas que um outro LLM consegue entender o conceito, ele pode utilizar essa outra LLM para regerar e transformar essa consulta. Além do que a gente também tem o roteamento de consultas, e aí ele traz um outro conceito aí de roteador e filtro de metadados, que é quando você lança uma consulta, ele vai extrair a palavra principal, a palavra-chave daquela consulta, e vai fazer uma filtragem dentro da indexação, dentro do processo de conseguir essas informações pela essa palavra-chave. Então, é um processo de filtragem a partir disso. Já chegando aqui no final da parte de recuperação, a gente chega na parte de incorporação. Então, a incorporação, o Embed, né, ela começa com a parte de a recuperação obtida calculando a semelhança. Então, a gente tem
que a gente quer, né? No caso, a palavra-chave, enfim, o conceito-chave que a gente quer. E a partir de então, o sistema ele vai começar essa recuperação calculando essa semelhança com as informações que tem dentro dele. E aí ele traz alguns conceitos, como, por exemplo, recuperação mista híbrida, e também traz o modelo de incorporação de ajuste fino, que também é reforçado, né, por dois outros conceitos, que seria o aprendizado por reforço, de feedback humano. Então, você lança a primeira carry, e o sistema responde, o RAG responde, e você consegue, a partir do aprendizado por reforço, validar com o feedback humano, no caso você diz, essa informação é coerente ou não coerente, e ele consegue entender como seria a próxima resposta para que fosse um pouco melhor para aquilo. E além do que você consegue fazer também a parte de com essa parte de modelo de ajuste fino, fazer a melhoria do desempenho da recuperação usando um LM, um outro LM, como sinal de supervisão. Então, o RAG ele gera e tem um LM que faz a supervisão do conteúdo gerado, e assim ele vai tentando entender como é que essa incorporação dessa recuperação é feita. E aí, por último, aí ele traz aqui o adaptador, ele levanta esse ponto no artigo, né, que é um desafio grande para o RAG de integrar funcionalidades por meio de uma API ou lidar com restrições ocorrentes a recursos computacionais locais limitados. Então, quando você tenta utilizar um adaptador, né, dentro do RAG, você acaba tendo esses problemas, esses desafios, na verdade, de interagir ele tanto com APIs externas quanto com como você vai lidar com as limitações para essa recuperação dentro dos recursos computacionais que você tem disponível para aquele momento. Tá. Em seguida, continuando aqui o processo dos passos que são feitos pelo RAG, depois da parte de retrieval, parte de recuperação de informação, é um processo de aumento de como a gente vai utilizar essa informação para melhorar a geração de texto do modelo. Bem, o que acontece é que, às vezes, se você só recuperar, gerar a partir de um único documento, ou um grupo de documentos, pode ser insuficiente, às vezes, para você gerar umas respostas muito complexas, muitas vezes respostas que demandam gerações sequenciais ou gerações múltiplas de tokens, alguma coisa que condiciona uma geração a outra, e às vezes um único processo de recuperação e geração não é capaz de fazer isso. E outras vezes algumas respostas e a geração de alguns resultados precisam de um escopo de informação mais amplo e precisam de mais documentos, mais informações que só foram recuperadas no momento inicial. Então, estratégias mais robustas de aumento de informação precisam ser incorporadas para você conseguir solucionar um pouco desses problemas. Bem, são três maneiras que o survey descreveu que alguns autores estão tentando trabalhar. A primeira de maneira iterativa, a segunda de uma maneira recursiva, e a terceira, final, algo mais complexa, que é a maneira adaptativa. Bem, começando pela maneira iterativa, ele vai avaliando de forma iterativamente a qualidade da geração após a recuperação. Primeiro, a partir da mesma pergunta, ele vai começando a fazer o processo de retrieval e o processo de geração, e após avaliar isso, ele vai tentando trazer mais documentos e mais informações da base de dados, que a partir disso, essas novas informações vão sendo interativamente usadas na questão de retrieval e depois na geração. Após fazer você isso várias vezes, os autores conseguiram mostrar que isso aumenta um pouco a robustez das perguntas feitas quando vai buscar para os documentos, ou seja, torna um pouco a geração mais à prova de pequenos problemas em si. Só que como você está cada vez trazendo mais e mais e mais informação, você acaba acumulando muita informação que às vezes não vai ser necessária, ou muitas vezes vai ser relevante para você gerar uma resposta. Para isso, então, se propôs-se uma mudança recursiva, que inicialmente parece um pouco com a forma interativa, onde você começa com uma pergunta inicial, faz o processo de retrieval dos documentos, faz a geração, só que agora, em vez de você tentar ficar mudando e incorporando mais informações a partir da base de dados, você vai transformando a query e você vai mudando um pouco a forma que ela está estruturada para você tentar agora sim trazer talvez documentos diferentes, mas a partir de uma query diferente.
E muitas vezes, assim, algumas assim, formas diferentes de você modificar um pouco essa query, assim, uma das formas que eles acabam comentando é você utilizar uma árvore de classificação para tentar identificar partes que estão redundantes ou partes que não estão fazendo sentido na query que está sendo utilizada para fazer o retrieval. Então, você acaba não sofrendo o problema de você ter um excesso de informação irrelevante dentro do contexto para geração. E, por fim, talvez o método mais complexo seja o método adaptativo, que agora ele aplica um próprio LLM para identificar, no contexto da base de dados, quais são os documentos e chunks que são mais interessantes para ser utilizados no processo de retrieval e de geração. Tem até uns exemplos que eles começam a propor LLMs fazerem buscas em search engines para tentar pesquisar na própria internet documentos que podem ser interessantes para você fazer o RAG em cima desses documentos na própria internet. Então, o LLM acaba sendo um ator um agente mais ativo, a você tentar inserir ele mesmo na parte de você fazer, avaliar o processo de aumento de informação para você fazer a geração de texto no LLM. Agora eu vou falar sobre o processo de geração, que é a última etapa do RAG. Os autores, eles tratam nesse estudo que depois de você fazer a recuperação das informações, você recuperar o contexto, que isso não é uma boa estratégia você pegar essas informações e adicionar diretamente ao prompt do LLM para responder as perguntas, porque nem sempre você vai conseguir ter uma geração adequada e que é possível fazer ajustes no processo de geração através de duas formas, de duas perspectivas, no conteúdo que foi recuperado e também na própria LLM. E aí ele vai citar duas técnicas para propor melhorias na forma como você vai fazer o processo de geração. Essa primeira técnica é relacionada ao ajuste de conteúdo. Então ele cita, por exemplo, a curadoria de contexto. Eles falam que as informações em excesso, como a gente já viu também, foi falado aqui atrás, informação em excesso, elas podem acabar interferindo na geração final e levar o LLM a se perder no meio do caminho. Ele começa a não gerar uma resposta adequada. E eles dizem também, que eu achei interessante, que assim como os humanos, o LLM também ele tende a focar mais no início e no final de textos longos. Ele esquece a parte que está no meio. Então, se você passar um texto muito grande para o prompt, o LLM ele vai acabar focando mais na parte inicial e na parte final. E também eles dizem que é necessário revisar com mais detalhes o conteúdo que é recuperado. Não adianta simplesmente você adicionar contexto sem fazer uma curadoria desse contexto, buscar refinar as informações que foram recuperadas. Ele também fala sobre uma técnica de reclassificação, que seria basicamente você, a partir daqueles pedaços que foram recuperados, os chunks, né, você fazer uma reordenação desses pequenos trechos de documentos para colocar os documentos mais importantes, mais relevantes, nos primeiros resultados. Dessa forma, a gente estaria trazendo mais relevância para aquelas informações que são mais importantes para serem usadas na geração da resposta. E aí eles falam que é possível você utilizar métodos baseados em regras e definir diversos tipos de métricas para fazer essa reclassificação, como diversidade, relevância, e também, ou então, usar algumas abordagens baseadas em modelos de reclassificação que já são especializados, né? Dentro do REG modular, por exemplo, você pode incorporar um módulo que, por exemplo, faria isso. Uma outra técnica seria fazer a seleção e a compressão de contexto, né? Porque eles dizem que a maioria das pessoas acham que no processo de REG, as pessoas acreditam que seria mais vantajoso recuperar o maior número possível de documentos, né? No processo da recuperação, porque isso traria mais contexto, né, para ser passado para LLM. Mas eles dizem que isso não é uma boa prática, né? Porque esse contexto redundante, excessivo,
ele pode introduzir mais ruído e também acabar fazendo com que a LLM diminua a percepção dela sobre as informações que são mais importantes. Comprimir o contexto e reduzir o número de documentos ajuda, no final das contas, a gerar uma melhor resposta e melhora a precisão também da geração das respostas que o modelo vai fazer. Uma outra abordagem que ele também cita, que é simples, que também pode ajudar, é fazer o LLM avaliar o conteúdo recuperado, né, antes de gerar a resposta final, para ele avaliar se o que foi recuperado realmente tem alguma relação, alguma relevância com a pergunta que o usuário fez. Em uma segunda técnica de ajuste no modelo é o fine tuning mesmo, você faria o fine tuning, né? Que o fine tuning vai permitir adaptar o modelo às características específicas dos dados, do cenário que você está trabalhando, e ele também é muito utilizado quando você tem uma escassez de dados de um determinado domínio. Fazer o fine tuning é uma melhor abordagem. O fine tuning possibilita personalizar tanto a entrada quanto a saída do modelo e se adequar a diferentes formatos de dados e estilos de resposta. Eles citam que uma abordagem promissora no FineTune seria fazer o aprendizado por reforço, que o Jorge já comentou, né, ajustando as saídas do modelo de acordo com o feedback recebido, né, para avaliar se realmente aquela saída é uma saída que tem alguma relevância. E quando você não tem, por exemplo, acesso a modelos de alto desempenho, eles dizem que uma boa estratégia é você compactar modelos mais poderosos, fazer uma destilação de modelos mais poderosos, como o GPT-4, e aplicar o fine-tune para gerar outros modelos que são mais específicos para realizar outros tipos de tarefa e para trabalhar em outros tipos de cenários específicos. E por fim, né, por se tratar também de um trabalho feito com base em um survey, né, a gente vai trazer aqui um pouco dos métodos de avaliação que o trabalho trouxe. É, um grande ponto assim que eu posso já elencar nesse início é que o trabalho ele traz uma avaliação em cima dos métodos também que podem ajudar na avaliação. Então, a partir disso que a gente pode pensar que as principais metas da avaliação desse trabalho, foi avaliar a qualidade da recuperação e dois, avaliar a qualidade da geração, né? Então, para avaliar a qualidade de recuperação, eles usaram métricas como taxa de acerto, MRR, NTG, CG, que são comumente utilizados para essa finalidade, e para analisar, para avaliar a qualidade de geração, eles usaram para conteúdo não avaliar, não rotulado, né? Ele avalia, a avaliação englobava a relevância e não nocividade das respostas geradas, e para conteúdo rotulado, né, o foco estava na precisão das informações produzidas pelo modelo. E aí eu vou trazer aqui mais na frente alguns índices que eles trouxeram também para essa avaliação, né? Então, primeira coisa que eles fizeram dentro dos aspectos de avaliação foi elencar alguns índices de qualidade, né? Eles elencaram aqui a relevância do contexto, a fidelidade às respostas e relevância das respostas, né? Então, aqui a gente já está falando um pouco mais da segunda parte lá das metas de avaliação, onde ele está avaliando realmente, quando ele fala relevância do contexto, é entender um pouco mais como aquela informação, como aquela resposta que ele deu, estava contida dentro do contexto desde o processo de retrieval, né? E já essa parte de a fidelidade das respostas é quando a gente já está avaliando um pouco mais a parte da geração. E aí esses índices e essas habilidades requeridas, eles conseguiram classificar a partir de um estudo que eles fizeram de outros trabalhos que avaliavam também RAG, né? E aí eles fizeram meio que um compilado dessas informações e chegaram a esses critérios. E aí um outro ponto seria a parte de habilidades requeridas, onde ele traz aqui, por exemplo, o noise robustness, que é a parte de gerenciar o ruído do documento, né? Tipo, os documentos de ruídos que você acaba inserindo dentro do RAG quando você vai fazer a parte de quando você quer coletar as informações, né? Tipo, você está treinando ele primeiro, entre aspas. E aí ele traz também, por exemplo, a rejeição negativa, a integração de informações, que seria, por exemplo, a capacidade que ele tem de sintetizar essas informações que ele conseguiu recuperar e dar em resposta, e a robustez contractual, que seria desconsiderar algumas imprecisões, que é também algo que faz o sistema não fornecer tanto alucinações, né?
quando ele consegue suprir essas necessidades, essas habilidades, na verdade, é o que faz também ele diminuir alguns pontos que são pontos negativos até das LLMs, que o RAG, por se tratar de uma forma, de um modelo que ele pega mais informações específicas às quais ele foi disposto, né? Ele foi disposto, é, ele consegue dar essas respostas com menos alucinações. E aí, uma coisa que ele fez, que é bem legal, é em cima dessas métricas, dessas qualidades, desses índices, habilidades que eles listaram, eles pegaram alguns modelos, né, alguns sistemas que ajudavam a avaliar o RAG, né, e eles pegaram essas anotações, essas métricas que eles listaram e classificaram esses modelos de avaliação com essas métricas. Então, é bem legal ver essa tabela, porque você pega, por exemplo, o Ragas lá, ele tá focado ali em qualidade de recuperação e qualidade de geração, no caso, as duas métodos de avaliação que ele estava tentando focar, mas aí ele cumpre com alguns aspectos na área de avaliação, relevância de contexto, fidelidade e relevância da resposta, né? E aí ele começa a fazer meio que esse processo de identificação dentro dos métodos de avaliação, quais deles cumprem tais métricas similares aos que eles listaram anteriormente. E aí, trazendo um pouco do overview, essa imagem, inclusive, ele trouxe lá no texto, é uma imagem bem legal de ver. Ele começa a dar uma visão mais geral do que seria o RAG, né, e o que ele trouxe dentro desse texto. Então a gente tem, por exemplo, ali no canto esquerdo superior, a gente tem a parte do ecossistema do RAG, depois a gente entra na parte do paradigma do RAG, onde a gente tem o RAG mais ingênuo até o RAG modular, e a gente consegue ver o crescimento que está um dentro do outro embutido. E aí essa última parte que eu falei, por exemplo, ela está ali relacionada na parte de a avaliação, onde a gente tem a, alguns critérios, alguns benchmarks que ele mostra e alguns pontos principais, né, do que ele encontrou dentro do artigo. É uma forma bem interessante de você ver, já que a gente comparando com o primeiro artigo, a gente consegue ver a evolução, já que lá no primeiro artigo a gente começava a falar de um RAG um pouco mais ingênuo, onde a gente passava literalmente as informações para ele, e aqui a gente já consegue ver uma estruturação de um RAG modular, onde ele tem todos esses critérios que podem ajudar na avaliação e na evolução do RAG também. Então, a gente entra no ponto ali de RAGs versus contexto longo, como é que a gente pode trazer esse ponto de RAG, ele está um pouco mais propício a ter contextos menores e você acabar aumentando, você pode gerar alucinações e também atrapalhar na parte de indexação dos chunks. A robustez do RAG, né? As abordagens híbridas que ele é capaz de fazer. Um outro ponto interessante que ele fala é a lei da escala, que ainda não foi pensada assim. A gente está vendo muito nisso dentro dos LLMs, mas que Bragg, por ser uma parte que ainda está em estudo, a gente não vê tanto falar sobre isso. Lei da escala, realmente, a nível de quais informações, como essas informações vão ser coletadas. E aí a gente já fala o RAG pronto para produção, porque hoje é uma forma bem simples da gente, desde a gente pensar no como a gente quer, das informações que a gente quer dar para o RAG, até construir modelos já utilizando ele. É muito comum que a gente entre aí, por exemplo, no YouTube e a gente ache algumas pessoas criando RAGs, né, para fazer chatbots no WhatsApp ou algo nesse sentido, porque você consegue, como o Felipe falou lá atrás, passar um modelo, por exemplo, eu quero dar informações da minha empresa e criar um chatbot sobre as informações da minha empresa, né? Eu consigo passar essas informações, mesmo que sejam fechadas por RAG, e ele conseguir, a partir de então, realizar esse processo de virar meio que um chat de interação em relação àquela recuperação dos textos que a gente passou para ele. E aí, eu trouxe aqui um demo só para mostrar o quanto a gente está falando dessa parte de quão fácil é fazer isso, quão rápido é da gente acessar. Eu estou só executando aqui rapidinho, é, mas enquanto isso, é, só um minuto, eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente utilizou para fazer essa demonstração
o Langflow, que é uma ferramenta visual, então são literalmente blocos interativos em que a gente consegue interagir com eles e ir adicionando, eh, enfim, os blocos que são necessários para criar o reg, e a partir de então a gente consegue executar realmente um reg de maneira muito simples, a partir de elementos visuais, sem uma linha de código. Isso foi um elemento importante para mim, porque o Júlio até estava falando lá antes que eu sou design de formação, e aí eu estava pensando, como é que eu vou trazer isso para uma forma mais visual de ver isso acontecendo, né? E aí, uma coisa que ficou bem interessante para mim foi que construir esse modelo dessa forma ajudou a ver também como é que o sistema, como é que funcionava na prática. E aí, dentro do Langflow, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá Sim, executando? sim. Show. Então, dentro do Langflow é uma coisa bem interessante, realmente é uma ferramenta modular. Então, a gente consegue ir arrastando os blocos. Então, por exemplo, aqui eu estou passando para ele é, um, tô passando para ele um texto, um documento de texto. Estou fazendo a quebra dos elementos de texto em tokens, né? Então, eu estou criando aqui os chunks dentro dele e separando isso. Estou utilizando o Chroma como banco de dados vetorial para as informações. E estou usando o OpenAI Embeds para fazer a parte de embed, né, do nosso reg. E aqui, por fim, a gente entra com a parte de memória, que vai ficar guardando as nossas informações do reg, no caso da parte já das perguntas mesmo. E eu estou usando o LLM da OpenAI aqui. Eu estou usando 3.5 Turbo, porque, enfim, o 4 gasta muito dinheiro para fazer cada pesquisa, mas o 3.5 Turbo está suficiente para esse primeiro contexto. E aí, a gente tem um módulozinho aqui que a gente consegue passar realmente. A gente tem a memória, os dados que a gente vai fazer de recuperação e a LLM que a gente vai utilizar. Tudo isso, depois que você insere essas informações, é muito fácil da gente compilar e ele gera para a gente já um chatzinho para a gente trocar algumas informações. Uma coisa que a gente estava brincando ontem é que, como a gente consegue passar informações mais atuais, por exemplo, do que o chat GPT, a gente perguntou quando foi, por exemplo, o jogo do. A gente passou uma página, né, naquela parte lá de documentos, né? A gente passou as informações sobre um jogo do Real Madrid contra o Manchester na Champions, que foi semana passada, né, isso, Felipe? E aí, como é uma informação muito atual, de 2024, uma semana atrás, o, o GPT, por exemplo, ele não consegue responder corretamente. Então, a gente fez um teste, deixa eu só copiar aqui as informações. Champions. E aí ele consegue já trazer essa informação para a gente, uma informação que foi dia 17 de abril, né? Então a gente está com informação há pouco tempo. E ele já trouxe algumas informações, inclusive adicionais, né? Tipo, ele disse que o jogo terminou em empate de 1-1, mas que teve prorrogação, né? Foi para os pênaltis. E aí o Real Madrid venceu de 4-3 em cima do Manchester, né? Então, essa informação é informação bem atual que a gente pegou já da Champions League e a gente conseguiu passar para ele bem tranquilamente. Coisa que, quando a gente perguntou, por exemplo, para o chat GPT, deixa eu só mostrar para vocês aqui. é, Quando a gente pediu para o chat GPT responder, ele olhou pra gente, ele simplesmente disse assim: o Real Madrid e Manchester City se enfrentaram pela Liga dos Campeões da UEFA de 2020, entre 21 e 22. Então, tipo assim, ele traz informações de 2022, que foi quando ele foi treinado. Então, ele não consegue trazer essa recuperação de informações novas. E aí eu trouxe literalmente a similaridade aqui para vocês verem o quanto o REG ele é capaz de estar em tempo real atualizado, podemos dizer assim. E aí a gente termina por aqui com esse nosso exemplo. Eu deixei o link do Langflow lá para quem quiser acessar. E essas aqui foram as referências que a gente utilizou para construir o nosso trabalho.